E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha da monitoria de semiologia, episódio 2, síndromes sistêmicas. Recapitulando, na primeira parte a gente falou sobre síndrome edematosa e síndrome consumptiva, e na parte 2 das síndromes sistêmicas vamos estar falando agora sobre a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e também sobre a síndrome febril. Vamos adentrar principalmente na fisiopatologia dessas doenças e como é que é a apresentação clínica do paciente acometido por essas síndromes. Sem mais delongas, vamos começar aqui lendo o caso clínico. É um paciente masculino de 61 anos, diabético, hipertenso. Ele foi atendido por quadro que iniciou há 2 dias, com febre alta, não mensurada, calafrios, mal-estar intenso e prostração, associados a dor abdominal difusa e náuseas. Nas últimas horas, familiares perceberam confusão mental e diminuição do volume urinário. Relata episódio prévio de infecção urinária recente tratada de forma irregular. Ao chegar ao serviço, encontra-se taquicárdico, taquipneico, febril, com aspecto toxemiado e extremidades frias, referindo piora progressivo do estado geral. Então, tá aí um paciente com um quadro que ele teve uma ITU não tratada de forma irregular e claramente ele chega descompensado com algumas modificações do seu estado geral, como a gente percebeu aqui no final da leitura. Então, vamos falar hoje sobre a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e quais são suas consequências na avaliação do paciente. Aqui ele pergunta qual a provável síndrome, como tem perguntado normalmente, a etiologia e os achados no exame físico desse paciente. Então, pessoal, essa aula é legal porque ela trata de um aspecto, que é a inflamação, que vocês já viram na imunologia no P3. Então, vocês já estão craque de saber, por exemplo, qual é a finalidade de uma resposta inflamatória, quais são os agentes, quais são os resultados fisiológicos da inflamação, beleza? A gente aqui não trata tão especificadamente como acontece na imunologia, mas a gente importa muito com relação às consequências para o organismo e, consequentemente, quais são as apresentações clínicas dessa inflamação. Então, como o próprio nome já diz, é uma síndrome, ou seja, sinais e sintomas, já expliquei para vocês, Sinais, o que a gente consegue medir, sintomas, o que é referido pelo paciente, da resposta inflamatória, ou seja, está acontecendo uma inflamação sistêmica. E essa palavra é importante porque vai ter uma descompensação múltipla do organismo do paciente. Então, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica é uma resposta imune exagerada, então coloca a palavra exagerada nisso. Há uma série de fatores estressantes, incluindo infecções, traumas, cirurgias ou neoplasias. Então é importante aqui destacar, pessoal, e já coloco aqui na definição, que eu peguei de um artigo, que eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica não está só associada à infecção. Apesar de que infecção é uma das principais etiologias dessa síndrome. Pode estar associada a trauma, ou seja, o paciente teve um traumatismo do tórax, o paciente quebrou a perna, por exemplo, cirurgias, e neoplasias que estimulam esse estado inflamatório sistêmico. Essa resposta ela visa isolar e eliminar o agente causador, mas frequentemente resulta em uma cascata inflamatória generalizada, podendo causar disfunção orgânica reversível ou irreversível. Ou seja, a gente sabe como é que funciona a inflamação, e aqui a ideia da síndrome é que acontece uma resposta muito exacerbada e isso culmina em danos ao próprio organismo, que pode ser uma disfunção reversível ou irreversível, que a gente vai nomear isso posteriormente. Então aqui de cara a gente já definiu legal o que se trata a CIRS, então bora passar aqui para como é que funciona a inflamação. Vocês já estão craque de saber porque estudaram lá no P3 a imunologia. Então, primeiramente, a inflamação é aquela resposta que visa você isolar e conter um agente que corresponde a uma das primeiras respostas imunológicas que nós temos, da resposta imunológica do próprio organismo inicial, sem necessitar dos linfócitos CD4, daquela resposta mais complexas com imunoglobulinas. É uma resposta inata. E aí o que acontece? Se você tem dumps ou pumps, dumps, são aqueles padrões que podem ser reconhecidos pelo organismo para iniciar uma resposta imunológica. Os dumps são associados ao dano e os pumps aos patógenos, os vírus, bactérias, fungos. Acontece uma resposta anti-inflamatória compensatória, porque inicialmente você tem uma resposta inflamatória, que vai gerar todo aquele processo, Principalmente o quê? A vasodilatação, e aí, os neutrófilos que estão na circulação sanguínea, eles são deslocados, que é a ataxia, São deslocados para o tecido celular, e aqui eles vão realizar suas ações, Chegam macrófagos também, que vão fagocitar o agente danoso, e principalmente vão gerar intermediários químicos que promovem vasodilatação para aumentar a perfusão e conter o agente, o patógeno. Então começa aí.
com a fase 1, uma resposta inflamatória. Depois, na fase 2, tem uma resposta anti-inflamatória compensatória para evitar que essa inflamação seja generalizada. No entanto, essa resposta ela falha por algum mecanismo e aí você tem uma resposta sistêmica que se alastra por todo o corpo, fazendo uma disfunção dos órgãos no geral, certo? Porque a gente estuda lá a inflamação na imunologia como sendo uma resposta localizada. Então, o paciente está com a inflamação na pele, o paciente está com a inflamação em um tecido específico, beleza? E aquela resposta é restrita àquilo. Aqui na CIS, o que acontece é que a inflamação ela vai evoluindo até se tornar uma resposta que compromete todo o organismo. Aqui depois acontece uma outra resposta anti-inflamatória que visa evitar, essa progressão da resposta sistêmica. Inclusive o paciente tem uma imunodeficiência transitória e no final das contas, quando essa inflamação ela vai avançando, o que acontece é uma disfunção múltipla dos órgãos que vai provocar justamente a morte desse paciente se nenhuma medida for feita para reverter esse quadro. Então vocês lembram, por exemplo, o que vai promover a resposta inflamatória? A IL-1, o TNA-alfa, essas citocinas, ativação de prostaglandinas e leucotrienos, o sistema complementar é ativado, mediante alguma infecção que aconteça. Aqui vai ter a propagação de citocinas que vão provocar essa vasodilatação imensa, para aumentar a perfusão e gerar a resposta inflamatória. Você também tem a alteração da coagulação, causando anormalidades na microcirculação. Então você tem lá o inibidor do plasminogênio, o ativador do inibidor do plasminogênio, que vocês lembram lá, que ele é importante para você controlar esse processo de coagulação. Como ele está inibido, acontece um processo maior de coagulação no organismo, beleza? Além de ter a liberação de hormônios do estresse, o cortisol. Então são essas as modificações que acontecem no contexto de inflamação. E a gente vai entender agora quais são as respostas que isso acomete o paciente. Aqui já expliquei para vocês, então chega lá alguma lesão detectada aqui nessa região, isso vai provocar uma vasodilatação, tá certo? Vai também ativar a resposta imune, tá certo? Os macrófagos fagocitam e liberam citocinas. Vai também promover o extravasamento de líquido para essa região para conter, certo? A resposta, do patógeno que invadiu o organismo, tá certo? E aí ele bota os mediadores, ele bota aqui, por exemplo, os micróbios que participam disso. Ele bota também, os mediadores inflamatórios, os fatores de coagulação, certo? Então é uma imagem resumida de como acontece, certo? A inflamação no geral, beleza? E aí, pessoal, o que vai acontecer na síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Então eu quero que vocês entendam que a CIS, pelo mecanismo da própria inflamação gerar essa vasodilatação, se a resposta ela for prolongada e intensa, o paciente vai ter o quê? Uma hipoperfusão tecidual, tá certo? Ou seja, pouco sangue vai chegar nessa região, nos órgãos e nos tecidos, beleza? E isso se dá pelo quê? Pela vasodilatação, tá certo? Então, quando você vasodilata um vaso, diminui o fluxo sanguíneo nessa região, ou seja, diminui a perfusão desses órgãos. E aí, pessoal, quais são as respostas que acontecem quando o paciente tem essa hipoperfusão tecidual proveniente da inflamação? Aqui eu destaco 4 que são muito importantes, que eu até expliquei, que está lá no caso clínico do paciente. Taquicardia. Eu vou explicar isso de modo da fisiopatologia, Porque o paciente fica taquicárdico. É muito simples de entender, pessoal. Então, a taquicardia é um mecanismo compensatório. O que acontece é que a perfusão tecidual foi diminuída, beleza? Acontece uma queda do débito da PA, certo? E aí o que acontece é que aqueles baroreceptores que detectam a pressão, a variação da pressão, certo? Que sai do coração, principalmente no arco aórtico e no bulbo carotídeo, eles detectam essa diminuição da pressão. E aí, eles estimulam a resposta simpática naqueles gânglios simpáticos que estão ao longo da coluna torácica. E aí, eles estimulam essa resposta simpática e no coração eles geram esses prolongamentos nervosos que disparam a resposta simpática e aumentam a frequência cardíaca, justamente para você compensar essa hipoperfusão tecidual. Porque aí, lembra da fórmula, PA igual a débito cardíaco vezes resistência periférica vascular. Como a resistência periférica vascular diminuiu, eu preciso aumentar o débito cardíaco. O débito cardíaco é volume de ejeção pela frequência cardíaca. Esse daqui é difícil de mexer, então eu mexo na frequência cardíaca para a PA se manter estável e o paciente não evoluir para choque, beleza? Então é por isso que acontece a taquicardia. Aqui a IRA, que é a injúria renal aguda, é muito simples de entender também. O sangue que é filtrado pelos rins também é responsável
pelo próprio processo, né, de nutrição desse órgão, beleza? Então, quando acontece algum processo que você gera uma hipoperfusão, o rim ele sofre, né, diminuição do aporte, né, de nutrientes para esse tecido, as células começam a ficar danificadas e aí o rim ele não executa de modo adequado a sua função, beleza? A função do rim é justamente filtrar, né, o sangue e aí eliminar as substâncias danosas, né, e reter as substâncias importantes, certo? Como é que a gente estima, né, a função renal? É através da creatinina, que é mais ou menos 1,0, beleza? E aí quando acontece um dano no rim, como o rim ele não consegue mais filtrar essas substâncias, acaba que a creatinina no sangue, a creatinina sérica, ela aumenta, porque o rim não está conseguindo mais filtrar adequadamente, beleza? Lembrando que a creatinina é um metabólito de quê? Da creatina fosfato, que é importante, né, para a contração muscular. E a oligúria vem de quê? Muito simples de entender, né? Porque diminuiu a quantidade de sangue que chega nessa região, e aí, como a urina ela é formada pelo sangue que chega ao rim, certo? É o filtrado do sangue, acaba que acontece a diminuição, porque está chegando pouco sangue nessa região. E oligúria é a diminuição, certo, do volume urinário em 24 horas. Além disso também, se o paciente evoluir, não for resolvida essa hiperperfusão, ele pode se tornar anúrico, que é urinar menos do que 1.050 ml em 24 horas, tá certo? Agora, falando da taquipneia, de onde veio a taquipneia, pessoal? E aí é uma das explicações mais legais que tem. Porque uma coisa é certa, pessoal. Quando a célula ela não consegue ter o seu aporte nutricional adequado, ou seja, quando ela não consegue obter oxigênio, o que acontece é que ela não pode parar, ela não pode morrer de repente, tá certo? Claro que ela vai morrer, né? Mas ela resiste com um metabolismo anaeróbico. O metabolismo anaeróbico é aquele que acontece na ausência de oxigênio, e aí a célula ela vai se utilizar do piruvato, que foi produzido na glicólise, para produzir o lactato, certo? E nessa produção de lactato acontece a produção de ATP e ela consegue manter a sua base aí por algum período, tá certo? O metabolismo anaeróbico produz como resultado o lactato, tá certo? Que ele é um ácido. E aí quando acontece essa produção de ácido, aumenta o H+, no sangue. E aí, né, no próprio sangue tem um tampão, que vocês estudaram, que é o tampão bicarbonato. O bicarbonato, que é esse ânion aqui, se une ao H+, produz ácido carbônico, que é instável, se dissocia em CO2 e H2, ó, beleza? E aí aumenta a quantidade de CO2, e aí quem trabalha para eliminar esse CO2? Porque se ele não for eliminado, acontece o processo de volta e aumenta a produção de H+. Quem elimina o CO2 é justamente a respiração. Então o paciente, ele começa a hiperventilar, ele aumenta o seu ritmo respiratório para eliminar o CO2 em excesso, que veio do tampão aqui do bicarbonato, beleza? E aí, pessoal, lembrando aqui do ácido lático, é importante também, por isso que a gente pede uma gasometria, que é um estudo detalhado aqui do sangue e dos eletrólitos, tá certo? E aí que vem essa taquipneia, o paciente começa a respirar e hiperventilar ativamente. E isso não é bom, apesar de ser uma resposta compensatória, não é bom, porque vai chegar um tempo que o paciente, os músculos da respiração, eles podem se cansar. O paciente entra em fadiga respiratória e ele necessita ser entubado, porque senão ele não vai conseguir obter as trocas gasosas de modo efetivo, tá certo? E aí a taquipneia, o paciente vai ter incursões respiratórias por minuto, mais do que 20, 30, ele vai estar realmente com um ritmo respiratório muito acelerado, tá certo? A encefalopatia também é uma das causas que acontece tanto pela hiperperfusão tecidual, como também pelas próprias citocinas que geram dano celular nessa estrutura, beleza? Então a gente explicou aqui um dos principais sintomas, né, que os pacientes têm quando está diante de uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que inclusive foi o que foi trazido, né, no caso clínico daquele paciente. Aqui, pessoal, de modo objetivo, você tem como mensurar, né, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Tanto que tem a definição lá clássica, que é o quê? Ó? Você tem um paciente com 2 ou mais critérios desses, que é uma temperatura corporal maior do que 38 graus, né? Ou seja, o paciente está em estado febril, tá certo? Que é óbvio, né, diante de uma infecção, de um trauma, que a gente vai entender depois, né, da síndrome febril. Frequência cardíaca maior que 90, tá certo? Ou seja, taquicárdico, pelo aquele mecanismo que eu expliquei para vocês. A frequência respiratória maior do que 20, né, que eu expliquei para vocês de onde vem, ou também, né, e é mais específico, uma PCO2 menor que 32, tá certo? A PCO2 ela é de 35 a 45, tá certo? Menor que 32 é porque o paciente hiperventila, né? E aí ele elimina CO2 para justamente evitar a formação de novos ácidos. Ou contagem de leucócitos maior que 12.000, beleza? Que vem de quê? Do processo infeccioso.
vem lá, né, do aumento da produção de leucócitos para combater esse foco infeccioso, quando se trata de uma infecção. E essas são as definições objetivas da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O que não é nada de novo, porque eu expliquei para vocês o mecanismo de onde vem cada coisa, tá certo? E aí, pessoal, tem esses parâmetros também, que é o SOFA, que é a avaliação sequencial da falência orgânica, que é um score utilizado para você predizer, né, a mortalidade e a morbidade do paciente quando está principalmente com sepse, tá certo? Que sepse, eu vou explicar para vocês depois o que é, mas é uma das formas, né, da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então aqui, né, o SOFA score, que é o QSOFA, que é o Quick, ele basicamente diz que a pressão arterial sistólica é menor que 100, porque a pressão fica baixa por conta da vasodilatação sistêmica, tá certo? Com essa pressão arterial sistólica baixa, a gente pode evoluir para um choque, tá certo? Que é um choque distributivo, tá certo? Em que acontece a vasodilatação exacerbada, perde o fluido, né, intravascular, e aí isso acarreta a diminuição da perfusão dos tecidos. A frequência respiratória é elevada também, e se o nível de consciência estiver menor do que 15, tá certo? Que usa a escala de Glasgow, quer dizer que o paciente está também inconsciente, ok? Está começando a ficar inconsciente. Aqui tem o SOFA score, só que aqui de maneira mais completo, tá certo? Porque aqui a gente está falando do que SOFA, que é Quick. Aqui é o SOFA completo. E aqui não vem muito ao caso discutir exatamente o que é cada uma dessas coisas, mas só para destacar com vocês o que eu expliquei, que é a questão da creatinina, que é utilizada como score, justamente para indicar a lesão renal. Também tem a questão cardiovascular, das pressões arteriais, que também vão diminuindo, e também a respiração, que vai sendo prejudicada nesse processo da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Aqui ele coloca também a coagulação, né, as plaquetas, coloca também, né, a bilirrubina e também coloca, né, a escala de Coma de Glasgow. Tranquilo? Então isso aqui só para vocês mostrar que os scores utilizados na prática clínica, eles são derivados do entendimento da fisiopatologia dessas doenças. E aí, nomenclaturas importantes que eu preciso destacar com vocês é que a CIS é a síndrome da resposta inflamatória generalizada, que pode ser ou não de causa infecciosa, ou seja, é o nome genérico que se dá a esse processo. Quando a gente tem alguma inflamação, algum foco, né, de inflamação evidente, e o paciente está começando a descompensar, certo? Gerando prejuízos em múltiplos órgãos, tá certo? Aqui não necessariamente foi causado por uma infecção, pode ser um trauma, tá certo? Pode ser uma neoplasia. Já quando se trata de sepse, importante destacar, é uma resposta inflamatória que é secundária a uma infecção com disfunção orgânica. Quando fala de disfunção orgânica, lembra de que a alteração do nível de consciência, que é o cérebro, a hipotensão, que é a vasodilatação, gera a queda da pressão, a oligúria, que é a diminuição da perfusão dos rins, diminui a produção de urina, tá certo? E também, pessoal, o que? A hipoxemia, que é a diminuição, tá certo, de O2, beleza? E o lactato elevado, que advém da respiração anaeróbica que produz lactato e faz com que aconteça também acidose, tranquilo? Já o choque séptico é uma evolução da sepse, é uma forma mais grave da sepse. Na sepse, quando o paciente está com esse foco, né, séptico, a gente dá soro, né, hidrata esse paciente para ver se ele consegue restabelecer a volemia. Quando você faz esse processo e não aconteceu nenhuma modificação dos parâmetros dele, né, a pA, não melhorou, por exemplo, principalmente a pressão, a frequência, etc., o paciente está com instabilidade hemodinâmica persistente, a gente chama isso de choque séptico, tá certo? É uma sepse com hipotensão persistente, apesar de você ter dado volume para esse paciente. Aí a gente vai precisar de uma droga, né, que são as drogas vasoativas, a noradrenalina, para justamente melhorar, tá certo? Essa situação desse paciente. E também é medido o choque séptico com lactato sérico elevado, que advém daquele processo que eu expliquei para vocês, da respiração anaeróbia. No exame físico geral, o que a gente vai buscar nesse paciente, galera? Exame físico geral. O paciente vai estar com o estado geral comprometido, claro, né? Ele está com uma situação de disfunção orgânica múltipla. Fases toxêmicas, ou seja, aquele paciente que está prostrado, que está cansado, que não responde muito bem direito aos seus comandos, que está com uma aparência muito, de fato, uma pessoa doente mesmo, tá certo? Que é quando você vê um paciente toxemiado na sua frente, você vai identificar de cara que não tem nada de bem com esse paciente. Então, ele provavelmente precisa ser internado, né? A alteração do nível consciente, já expliquei. A febre, a sudorese pode vir associada, né, à questão da febre, tá certo? Associada ao estado febril, né, da própria inflamação. Tremores, né, associado à febre. Extremidades frias, advém de que
da hipoperfusão, tá certo? Palidez ou rubor cutâneo também vem da hipoperfusão tecidual. E aqui uma face toxemiada desse paciente. Sinais vitais importantes, né, da ectoscopia que são essenciais para a gente determinar como é que está o estado clínico desse paciente. Febre, fundamental, importante, tá certo? Não só febre, mas a hipotermia também, né? Porque o paciente não está não tá com uma boa circulação, né? Então a circulação sanguínea também é importante para a manutenção da temperatura corporal, tá certo? O paciente vai estar taquicárdico, o paciente vai estar taquipneico, vai ter uma hipotensão arterial, tá certo? Então esses são alguns sinais vitais importantes de se pontuar desse paciente. Sistema respiratório, já falei para vocês, taquipneia, o destaque principal. E aí quando evolui essa taquipneia, pode ter o uso da musculatura acessória, desconforto respiratório, o paciente pode ter hipoxemia, sinais de consolidação pulmonar, estruturas crepitantes ou redução do número vesicular. Esses são sinais mais específicos. Se o paciente tiver uma pneumonia, por exemplo, que evoluiu com sepse, justamente, né, ele vai ter esses achados clínicos do exame físico pulmonar, no caso de pneumonia de foco que gerou uma sepse, né? O sistema cardiovascular, já expliquei para vocês, a taquicardia, né, pelo mecanismo da compensação, né, pelo débito cardíaco baixo. Pulsos periféricos vão estar filiformes, ou seja, vão estar bem ralos, né? Você não consegue sentir direito esses pulsos. O tempo de enchimento capilar vai estar prolongado, maior que 3 segundos, porque vai estar diminuindo a perfusão tecidual. O paciente está hipotenso, extremidades frias pela diminuição do débito e sinais de baixo débito cardíaco que foi explicado aqui para vocês, tá certo? O tempo de enchimento capilar, as extremidades frias, beleza? O aspecto pálido. Esse são a caracterização importante da gente ter de um paciente com síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, beleza, a gente já destacou aqui tudo aqui importante para vocês entenderem, beleza? Na hora da prova ou também na vida prática de vocês. Agora a gente vai passar para outra síndrome. Então, paciente, 48 anos, ele trabalha em construção civil, ele procura atendimento por febre, cerca de 2 meses, ou seja, já não é um quadro agudo, né? Demorou 2 meses. Geralmente no final da tarde, importante, associada a sudorese noturna intensa e calafrios ocasionais, relata perda de peso progressiva, já acende o alerta, né, para talvez alguma síndrome consumptiva, e não intencional no mesmo período, acompanhada de diminuição do apetite, cansaço fortes e fraqueza geral. Refere tosse persistente há mais de 6 semanas, tem uma tosse também associada, inicialmente seca, evoluindo para produtiva, com expectoração amarelada e alguns episódios, presença de estrias de sangue, negativa torácica intensa, mas refere desconforto torácico difuso e falta de ar esforços moderados. Afirma contato prévio com familiar com doença respiratória crônica e relata morar em ambiente pouco ventilado. Nega o uso regular de medicamentos e não apresenta doenças crônicas conhecidas. Mesma pergunta. Síndrome febril, pessoal. Então, a gente diz, né, que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e a síndrome febril, elas são meio que conectadas, né? Porque você pode ter um achado da síndrome febril na síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O que é a febre, né? É o conjunto de manifestações clínicas decorrentes da elevação regular da temperatura corporal central acima da faixa normal do indivíduo, causada por aumento do ponto de ajuste do centro termorregulador hipotalâmico, geralmente em resposta a pirógenos, que podem ser, né, micro-organismos ou, né, citocinas inflamatórias. O que basicamente é isso que a gente falou? É basicamente o seguinte, né? Diante de a formação de pirógenos, tá certo? Que podem ser exógenos, como, por exemplo, infecção de micro-organismos, o organismo ele regula, né, para aumentar a temperatura corporal e evitar, né, a proliferação desse micro-organismo, ou seja, matar ele, tá certo? E aí o que acontece nisso é que lá no hipotálamo acontece né, uma regulação do termostato, de modo que ele aumenta, né, a temperatura corporal, tá certo? E essa regulação faz com que a nossa temperatura corporal aumente, tá certo? E aí, né, algumas métricas para a gente determinar febre. Temperatura normal humana, 36 a 37. Febre, né, a partir de 37,8, né, que arredondam para 38 graus. Uma febre alta, né, bem próximo de 40. E aí, hipertermia já é um outro estado, que normalmente é causado por causa externa, tipo uma insolação, que faz com que a temperatura corporal se eleve para mais de 41 graus, tá certo? E de modo sustentado, que não está associado ao termostato hipotalâmico. Como é que funciona aqui para vocês? É simples, né? O hipotálamo, que é essa estrutura aqui, que está próximo do terceiro do terceiro ventrículo, né? Se é o terceiro ou o quarto, já não lembro. Mas o hipotálamo é essa estrutura aqui importante, que possui vários núcleos hipotalâmicos. E esses núcleos, pessoal, eles servem para várias situações.
Uma delas é justamente o termostato hipotalâmico. Ele é responsável por regular a temperatura corporal. E diante, né, de uma infecção bacteriana, por exemplo, aqui ele está mostrando a bactéria com gram negativa e bactérias gram positivas. As gram negativas têm esse LPS que vocês estudaram na microbio. Esse LPS pode ser fagocitado por um macrófago, ele libera pirógenos e aí vai desregular o set point hipotalâmico. É literalmente como se fosse um termostato, pessoal. Então, tipo assim, imagina lá um termostato que não é comum no Brasil porque aqui é quente pra caramba. Mas em países europeus existe lá aquele aquecedor e aí você pode regular o ponto do aquecedor. Então ele está para aquecer em 30 graus. Agora eu vou aumentar o ponto de corte dele para 32 graus. E aí a temperatura aumenta lá do termostático nas casas, né, nas residências. Aqui é a mesma ideia para o corpo humano, né? Diante desse estímulo de pirógenos, acontece, né, a regulação do ponto, né, da temperatura corporal ser elevada em vista para a gente conseguir conter essa resposta do antígeno, tá certo? Desse agente patogênico, beleza? Então é tanto por LPS quanto também por toxinas produzidas, né, pelos estafilococos, né, que são gêneros de gram positivo, tá certo? E isso vai gerar essa resposta no hipotálamo. E aí, pessoal, como é que é a explicação, né? Então, ó, a explicação tirada aqui do UpToDate. Você tem infecção, né, ou produtos microbianos, ou também dano tecidual, isquemia, necrose, hipóxia. Então, por exemplo, o paciente que tem AM, pessoal, ele pode desenvolver febre também. O paciente que tem um trauma também pode desenvolver febre. O paciente com Covid, claro que Covid tem um mecanismo da inflamação, mas tem um mecanismo também da própria hipóxia, beleza? E aí, ó, você tem esses TLRs, né, Toll-like receptors, e também macrófagos, o próprio endotélio, o sistema reticular. Eles lançam, né, assim que eles endocitam essas estruturas, né, infecciosas, vão liberar pirógenos, citocinas que são pirógenos, pró-inflamatórios, né, IL-1, IL-6, fator de necrose tumoral, interferon, tá certo? E aí, né, eles vão ser transportados até a circulação na área do hipotálamo. Lá no hipotálamo, pessoal, vai ter citocinas, receptores de citocinas e também receptores de TLR, né, Toll-like receptors. E aí, esses receptores geram respostas, né, por segundo mensageiros, que no final das contas vão, né, produzir essa prostaglandina, a PGL2, que é o principal, certo, agente que vai gerar a desregulação do termostato hipotalâmico, então aumenta lá. E isso acontece como, pessoal? Simples, né? Ele começa a estimular o ciclo inútil da energia, tá certo? Aí é uma coisa bem específica, mas que não vem muito ao caso discutir, mas é simples, né? Lembra lá na última etapa da respiração celular, tá certo? Em que você tem que os H+, eles precisam entrar na ATP sintase para a partir disso produzir ATP. O que acontece é que ao invés desse hidrogênio entrar na ATP sintase, ele pode entrar para outro lugar da membrana que não é a ATP sintase. E aí essa energia que deveria ser utilizada para produzir ATP, ela é transformada na forma de calor. E aí o organismo ele consegue aumentar, certo? A sua resposta de calor. Que isso acontece, né, em alguns tecidos, como por exemplo o tecido lipídio, beleza? E também existe uma resposta vasomotora, beleza? Que gera esses processos. Vasoconstrição, para você conservar a temperatura, tá certo? E também produção. A produção acontece através da shivering, né, que é esses tremores que o paciente tem, esses calafrios também. E a conservação de calor acontece pela vasoconstrição, beleza? Acontece vasoconstrição da circulação mais superficial da pele, por exemplo, e aí acontece, né, um processo de que o sangue ele é mais direcionado para os órgãos internos, né, os órgãos vitais, beleza? E aí todo esse processo, né, de você ter calafrio, você ter essa vasoconstrição, essa sensação de frio, porque afinal de contas o organismo está perdendo calor, e a perda de calor é uma resposta que dá a sensação de frio, gera a febre, beleza? E aí, outra coisa importante da febre, né, no nosso contexto médico, é que a gente tem que tratar a febre, né? E aí, o tratamento, que é desde as aulas de bioquímica, vocês sabem como é que se trata, né? É através de quem? De inibidores das prostaglandinas, tá certo? Principalmente aqui, em que os antipiréticos eles agem, eles inibem a produção de prostaglandinas. Como? Inibindo, né? Um dos exemplos é inibir a COX, a ciclooxigenase, tá certo? Inibidores da ciclooxigenase, que é o caso do ibuprofeno, que é um AINES. E aí inibe, tá certo? A produção de PGA2 e o paciente não desenvolve a resposta da febre, beleza? Mas também tem outros medicamentos, né, como a dipirona, paracetamol, que não são AINES e que agem também inibindo a produção de PGA2, tá certo? Basicamente, os três principais que a gente usa, né? Ibuprofeno,
paracetamol e dipirona para controle de febre, tá certo? Porque eles têm resposta tanto antipirética quanto também analgésica, tá certo? Agora, uma coisa clássica, né, básica, tá certo? Que pode ser questão de prova, é saber que febre não necessariamente é sinônimo de infecção, tá certo? Apesar de que, né, chega um paciente no seu consultório, tá certo? Tá relatando febre para você. A primeira hipótese que você pensa, com certeza, é infecção. Beleza? É infecção. Mas não é só infecção que o paciente pode ter. Ele pode ter neoplasia, pode ter algum trauma, tá certo? Pode ter uma outra condição que está gerando esse estado febril. Beleza? Mas na maioria das vezes você vai sempre pensar em infecção. E aí, uma coisa importante, né, que agora é semiologia pura para vocês entenderem, que eu já falei várias vezes sobre essas síndromes, é que elas não são exatamente doenças em si, são manifestações de doenças subjacentes que você precisa investigar mais aprofundado, tá certo? Na síndrome febril, pessoal, o que é importante a gente entender é essa ideia aqui. Então, chegou um paciente para você com dor lombar aqui na região direita, com a urina escurecida, pessoal, e ele está com febre, ele está com hematúria aqui, na verdade, que essa urina mais cor de sangue, beleza? E aí com essa dor lombar, tá certo? Que dói a punho percussão, que a gente chama isso de manobra sinal de Jordan, né? Quando dói. E aí, pessoal, o paciente está com febre. Isso é uma suspeita, aumenta a suspeita para a infecção do trato urinário alto, uma pielonefrite. Ou seja, a febre nesse cenário entrou como uma ideia de que a gente pode ter uma infecção aqui associada. Agora, paciente quitérico chega bem amarelado para você, com as escleras em cor amarelada, com a dor em hipocôndrio direito, onde está localizado o fígado, pessoal. E aí você diz, opa, você faz o teste sorológico e o paciente também está com vírus da hepatite A, por exemplo, que é a hepatite aguda, tá certo? E o paciente refere febre para você. Muito bem, você pensou agora em hepatite A, por exemplo. Aí chegou para você agora um paciente que está com hemoptise, aqui, né, a secreção que saiu da boca, da tosse, e também está com essa coloração avermelhada, tá certo? O paciente refere tosse crônica para você e está associado também à febre. Muito bem, você pensou agora aqui em tuberculose. Ou seja, a febre não é doença em si, ela é uma ideia de que, juntamente com outros achados, outros comemorativos do exame clínico, a gente vai diagnosticando as doenças, tá certo? Outra coisa, chegou um paciente para você com dor retroauricular, ele está com petequias, né, na pele, tá certo? Você está com uma época de uma época de alta das arboviroses, tá certo? E esse paciente chega meio toxemiado para você, meio assim, confuso, tá certo? Você é muito suspeita de quê? De dengue, tá certo? E a febre, nesse caso, entra como elemento para você fechar, né, o diagnóstico de uma infecção, beleza? Muito provável de arbovirose, dengue, né? E aí, pessoal, síndrome febril, o que a gente explica de um modo generalizado assim para síndrome febril? É com relação ao início, se ela foi súbito, se ela foi insidioso. Tentar achar a data exata da febre. Isso é importante em algumas doenças para você entender a história natural da doença, tá certo? Para saber exatamente em qual dia de febre o paciente se encontra. Por exemplo, na dengue, existe um período que é a desfervescência da febre, que é o período em que acontecem as maiores complicações dessa doença. Então, saber mais ou menos o dia que essa febre começou pode nos dar pistas para saber qual é o quadro clínico desse paciente. A duração, se é uma febre aguda, subaguda, crônica. Padrão, se ele é contínuo, tá certo? Se é intermitente, se ela é recorrente, tá certo? Esses padrões são interessantes para algumas doenças, tipo malária, tá certo? Que tem aquela febre lá, terçã, quartã, que é um padrão típico desse tipo de doença, tá certo? O predomínio dela, se é vespertina, se é noturna. O mais específico disso é a TB, que dá uma febre vespertina, né? Final da tarde, o paciente sente. Por quê? Né? Eu lembro na aula de farmacologia de Kate, ela falou, né, que é o horário que o bacilo, né? O bacilo de Koch, o BK, ele tem a maior proliferação, certo, no organismo nesse período do finalzinho da tarde, tá certo? E aí, como ele começa a se proliferar, gera a formação de pirógenos e aí acontece a febre, beleza? A intensidade, grado A, como eu já mostrei naquela imagem colorida, qual é o estado da febre? Óbvio, né? Se uma febre for muito alta, o paciente pode desenvolver uma convulsão febril, beleza? A resposta antitérmicos, se foi ausente, se foi parcial, ou outras manifestações associadas à febre, os calafrios, os tremores, a sudorese, que é uma resposta para você conseguir compensar esse aumento da temperatura corporal, beleza? A prostração, a cefaleia, a dor de cabeça, mialgias e artralgias são importantes, né, para você saber porque são achados importantes de infecções, principalmente causadas por vírus. Essa ideia aí de mialgia,
tá certo? Essa ideia de dor assim mais generalizada no corpo é sugestiva de infecção viral, apesar de não ser tipo 100% de certeza todas as vezes. Também queda do mal-estar geral. São algumas das perguntinhas que a gente tem que guiar nosso exame físico quando se trata de síndrome febril. Outras coisas também é uma investigação do foco infeccioso, porque como eu falei para vocês, a primeira hipótese quando você tem febre é você precisar de alguma coisa infecciosa, claro. E aí você tem que saber, né, quais são as principais infecções que podem acometer o paciente, principalmente nos principais sistemas, né? Então, do ponto de vista respiratório, o paciente está se queixando de tosse, tem expectoração, tem dor torácica, que está associada à tosse, tem falta de ar, e aí isso acende o nosso alerta para alguma infecção respiratória. O paciente está se queixando de dor urinar, está se queixando de aumento, tá certo? Das vezes que vai ao banheiro, porque isso é um quadro de cistite, inflamação da bexiga. O paciente está com urgência, o paciente está com urgência miccional, tem vontade inoperante de ir lá no banheiro, fazer as necessidades. Tem dor lombar, que é uma infecção que tem alta, que gera uma febre mais intensa. Gastrointestinal, o paciente está com dor abdominal, está com náuseas, vômitos, icterícia, que eu expliquei no caso da hepatite. Sistema nervoso central, que pode ser uma meningite, por exemplo. O paciente está com rigidez da nuca, está com alteração no nível consciência, está com cefaleia intensa. Pele e partes moles, que pode ser, por exemplo, as piodermites, né? O paciente pode ter tá com celulite, pode estar com erisipela. Então aqui é uma localização mais generalizada, tá certo? O uso de medicamentos também é importante, por conta da resposta alérgica, né, que pode acontecer a alguns medicamentos. Aí o paciente está com uso recente de antibióticos. Importante, por quê? Porque pode predispor resistência bacteriana. E aí o paciente está com a infecção que, ele usou antigamente um antibiótico, tem uma modificação da flora bacteriana dele, uma seleção de cepas resistentes, e o paciente pode estar com infecção, por exemplo. O uso de imunossupressores, claro, né, paciente que está tratando para câncer, né, por exemplo, ou doenças crônicas, né, tipo retocolite ulcerativa, etc. Esses tratamentos assim mais agressivos, o paciente pode ter uma depressão da sua imunidade, e aí predispor infecções e gerar febre, por exemplo. Presença de catéteres, próteses, drenos, essas ferramentas podem gerar formação de biofilme contendo bactérias e ocasionar infecção. Procedimentos invasivos recentes, importante destacar isso também, para justamente a infecção de sítio cirúrgico. E outras coisas, antecedentes pessoais importantes, né? Doenças crônicas, hipertensão, raiz, sempre importante perguntar. Neoplasia, se o paciente teve história, como é que está a questão do câncer dele, etc. HIV ou imunodeficiência, sempre importante, né? Porque predispõe às doenças oportunistas do HIV. A presença de doenças autoimunes também pode predispor febre. Transplantes, por conta da resposta imunológica, que pode também predispor, né, a resposta febril, beleza? Então são algumas perguntas que a gente são mais direcionadas aos sistemas, beleza? E pessoal, finalizando aqui com vocês mais uma monitoria de síndromes sistêmicas para vocês. Então a gente já finalizou a síndrome consumptiva, a síndrome edematosa, a síndrome febril e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Esse assunto, pessoal, é cobrado em prova e também acontece, né, na sua vida prática. E esse assunto é principalmente cobrado junto com a ectoscopia, para você meio que desenrolar a ectoscopia de um paciente com uma dessas síndromes, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos, né, pela participação. Um forte abraço e bons estudos para vocês.